Eu estou absolutamente convencido disso, de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Abacuque, fazendo uma série de ministrações, e essas ministrações serão dadas lá na Filadélfia. Começamos no domingo passado, em Abacuque, capítulo de número 3. Eu tenho falado bastante sobre avivamento nas quartas-feiras, e estou preparando uma série para a Escola de Profundidade todos os domingos pela manhã, às 9 horas. Eu tenho aqui uma palavra do céu para a sua vida, uma palavra de avivamento, uma palavra de despertamento espiritual, para você que precisa ser renovado, para você que precisa de forças renovadas. Me vem à mente aqui Isaías 40:31, versículo que eu amo e que eu recito aqui nas minhas pregações, que fala sobre a águia, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é uma palavra para você que está cansado, essa é uma palavra para você que precisa do descanso de Deus, essa é uma palavra para você que precisa ser levantado, essa é uma palavra para você que precisa de encorajamento. É para isso que nós estamos aqui, eu, o pastor Dário, e toda a equipe da Rádio 88 FM, no Altar 88, que tem sido uma bênção para todo o sul fluminense, alcançando não só o sul fluminense, mas também todo o Brasil e também a Europa. Muitas pessoas no mundo inteiro ouvem o altar e são abençoadas. E a palavra que Deus colocou no meu coração está aqui em Abacuque capítulo 3, versículos de número 17 em diante. Abacuque capítulo de número 3, 17 em diante, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia, que é uma adversativa da esperança, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. Olha que lindo. Jeová, o Senhor, é a minha força, o qual faz os meus pés como os das servas, das corças, né? E me faz andar em lugares altos. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Tema da nossa ministração é esse: o Senhor Jeová é a nossa força. Pai, obrigado pela leitura da tua santa palavra. Lemos o teu santo livro, o livro sagrado, e pedimos-te que tu tragas sobre cada um de nós a revelação exata e espiritual nessa tarde. Há muitas pessoas, irmãos, amigos, radiovintes, que precisam da tua palavra hoje à tarde. Por isso, Senhor, eu te peço, fala conosco e te daremos toda a honra e toda a glória no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o livro de Abacuque, o profeta Abacuque, que também é conhecido como o profeta do avivamento ou profeta do despertamento espiritual, pelas expressões de avivamento que ele encerra no livro dele. O livro de Abacuque, ele tem mais de 2.600 anos. Perdão, mais de 1.600 anos. E ele foi escrito, embora distante de nós, a mensagem dele é uma mensagem atual e muito pertinente. Por quê? Porque os tempos mudaram, mas o homem continua o mesmo. Ele ainda é prisioneiro das mesmas ambições, dos mesmos descalabros morais e das mesmas loucuras. Pouco mudou. E a gente consegue
perceber isso sem um pré-julgamento na vida de quem quer que seja, esses comportamentos. No tempo de Abacuque, a nação estava à beira de um colapso. Por quê? Porque a nação retardou o arrependimento e não aprendeu com os seus próprios erros. Isso é uma tragédia. Isso aqui vislumbra uma catástrofe. Quando a gente não consegue consertar os nossos erros, quando a gente não consegue se arrepender, quando a gente caminha com iniquidades dentro de nós. O que é iniquidade? É uma perpetuação do pecado. Ao invés dele ser arrancado, erradicado, tirado, ele continua dentro de nós. Então, são erros que travam a nossa vida, que inviabiliza o nosso crescimento, que aborta os nossos sonhos. E esse é o cenário do tempo de Abacuque. É que faltava arrependimento. As pessoas da época do profeta, elas não aprenderam com os seus erros. E esses erros desembocaram numa apostasia. O que é apostasia? Eu vou te explicar. Apostasia é o desvio da fé. Apostasia é um esfriamento crônico. Apostasia é aquilo que nos tira do raio de ação da intimidade com Deus, do céu, do nosso tempo, né, maravilhoso que a gente tem com o Senhor. E existem muitas pessoas hoje que elas estão vivendo uma apostasia. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele fala exatamente isso: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, voltando a Abacuque, no tempo de Abacuque, as oportunidades elas haviam cessado, porque Deus é assim, Deus é longânimo, mas há um momento em que a longanimidade de Deus, ela parece que ela se estanca. Então, a oportunidade, ela passou. E eles também não escutaram a trombeta do arrependimento e não discerniram o peso dos seus pecados. Não conseguiram discernir isso. E há um princípio que é eterno, um princípio de Deus que segue inviolável: arrepender e viver, ou não se arrepender e sofrer. Então, todo aquele que se arrepende dos seus maus caminhos, ele vive. Mas quando não há um arrependimento, isso desemboca em sofrimento. E o que está acontecendo aqui, na época de Abacuque, eu estou te dando uma sinopse, estou te dando aqui uma introdução apenas do que estava acontecendo lá, dessa apostasia do povo não aprender com os seus erros, o povo que havia perdido a visão de tudo aquilo que estava acontecendo, quer dizer, estavam dormindo, né? Os inimigos avançando, a cidade seria tomada, o país seria castigado, e ninguém conseguia ver, ninguém conseguia discernir, porque o povo estava dormindo. Mas o que é, apóstolo, arrependimento? Arrependimento aqui significa parar e consertar os erros. Arrependimento, no meu entendimento, é uma reavaliação nossa, é uma introspecção que a gente faz. Arrependimento nada mais é do que se voltar para Deus. É o que o filho pródigo fez. Eu não aguento mais essa vida, eu errei, eu dei um grito de independência, eu saí da casa do pai, de onde eu não deveria ter saído, estou sofrendo demais aqui nesse chiqueiro, e eu vou voltar para a casa do meu pai. Então, arrependimento, em última análise, é exatamente isso, é se voltar para Deus. Deus está com saudades de você, do seu devocional, da tua vida com Ele, dos teus joelhos dobrados, do teu quebrantamento. Então, o que é arrependimento? Arrependimento é voltar para Deus. Arrepender é reconsiderar os caminhos. Segundo Crônicas, capítulo 7,
14 era um tempo maravilhoso, porque Salomão estava inaugurando o templo, né, em Jerusalém. Mas o Senhor estava falando com ele no capítulo 7, versículo de número 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a condição sine qua non para Deus fazer algo sobrenatural é arrependimento, é dar meia volta, é reconhecer os erros, é mudar tudo, é experimentar o novo, é olhar para a realidade da gente e dizer assim, eu não estou bem, eu estou infeliz, então eu quero voltar a ser feliz de novo, então eu vou me arrepender. A nação no tempo de Abacuque, ela estava doente do ponto de vista espiritual. Esse era o diagnóstico assustador, e isso fez com que Abacuque entrasse numa crise. Ele entra numa crise. E em todo o capítulo 1, Deus está em silêncio. Abacuque está gritando, Abacuque está rasgando o coração, Abacuque está rasgando as suas vestes, Abacuque está clamando por uma resposta. Deus, o que vai acontecer com a nação? Olha, o que eu estou vendo é verdade, a visão é correta, essa é a visão, e Deus não responde. E é sofrível isso, quando a gente faz as nossas orações e elas não são atendidas. O texto diz que Deus ficou em silêncio, quer dizer, não havia resposta. A resposta de Deus seria os caldeus. Com eles estava a vara da disciplina. Mas em Abacuque, olha que lindo, a gente percebe que ainda existe o remanescente fiel. Há uma apostasia predominando hoje, sim, mas há o remanescente fiel. Quem é o remanescente fiel? O remanescente fiel é aquele que, apesar da crise, ele está firme, ele é resiliente, ele está fazendo diferença. A crise existe, ela encurrala, ela traz dor, o deserto é causticante, o deserto traz cansaço. Nós sofremos, enfrentamos as batalhas diárias. No domingo pela manhã, eu estava pregando no Salmo 91, daqueles inimigos subliminares que existem. É a seta que voa de dia, é o espanto noturno, é o leão, mas esse leão aí que significa a maldade, não é? É a força do mal, que fala sobre a áspide. O que é a áspide? É o espírito de engano, da sagacidade do diabo. Nós temos que enfrentar tudo isso. A seta que voa de dia. Que seta é essa? A gente está bem, daqui a pouco vem uma dor de cabeça do nada. Um ataque, não é? Um levante. É a seta que voa de dia. É o espanto noturno. São os pesadelos à noite. A gente não consegue dormir. Então, são esses ataques. E em meio a tudo isso, em meio a toda essa crise espiritual, essa crise que nós enfrentamos, os ataques que nós enfrentamos, a maldade que nos cerca em todo o tempo, existem os resilientes. São aqueles que buscam a Deus, são aqueles que fazem diferença, são aqueles que não se dobram diante da crise, são aqueles que sofrem, mas confiam em Deus, são aqueles que oram para que haja uma mudança no país, na cidade, no território em que eles estão. O remanescente fiel é aquele que reconhece que a força está no Senhor. E Abacuque crê que mesmo num cenário adverso, de caos e de profunda apostasia, ele poderia se agarrar, aleluia, à força que vem de Deus. Essa é uma sinopse, essa aqui é apenas uma introdução, não é? E eu vou estar ministrando todo o livro de Apocalipse lá na Filadélfia. Eu quero, você que está desviado, você que não é de nenhuma igreja, não estou aqui fazendo proselitismo. Se você está bem numa igreja, fique lá debaixo da cobertura do seu pastor. Eu estou dizendo quem está desviado, quem não está em igreja nenhuma, quem quer ir lá, todos os domingos às 9 horas, a partir de novembro, eu vou ministrar Abacuque. Nós vamos entrar fundo na escola de profundidade e nós vamos crescer bastante. Mas 3 verdades sobre o agir de Deus. Primeiro, o céu acalma a terra.
Olha que coisa tremenda. O céu acalma a terra. A primeira coisa que o profeta faz está no capítulo de número 2. Se no primeiro Deus não responde, no 2 Deus vai começar a responder. A Bíblia diz que Abacuque, no capítulo 2, verso 1, ele sobe à torre de vigia. E lá ele ora a Deus, ele apresenta as suas queixas, ele apresenta as suas angústias. E sabe o que eu aprendo? A oração, ela quebra o silêncio de Deus. Porque Deus, que é bom, o seu caráter é perfeitamente bom, 100% bom, não emudece diante de uma alma aflita. E quando nós estamos assim, Deus começa a nos responder. E a gente entende que Ele vai interferir na injustiça. O sofrimento não vai desanimar a gente. Eu quero liberar essa palavra para você. Esse tempo difícil, encurralador, de pressão, que vem sobre você, isso não vai te desanimar. Você vai ficar mais forte. Eu preguei aqui na quarta-feira passada sobre isso, sobre Davi e Saul, que a casa de Saul ia enfraquecendo, desfalecendo, e a casa de Davi ia se fortalecendo. É diferente. Se você serve a Deus e se você confia no caráter de Deus, o sofrimento não vai te parar. A luta não vai te desanimar. Porque o povo que serve a Deus é um povo forte. A oração impede que nós abandonemos a fé. E a expressão do capítulo de número 4, que na verdade é uma frase que nós vamos ver 3 vezes na Bíblia, que diz assim: o justo, ele viverá da fé. 3 vezes na Bíblia a gente encontra essa frase. A primeira está aqui em Abacuque: o justo, ele viverá da fé. Então, o que acontece com o justo? Ele é encorajado. O Salmo 37, 25 fala sobre o justo, é Davi. Davi está compondo uma poesia, porque os salmos são salmos de louvor e adoração. São músicas. Os salmos eram cantados. E Davi, no Salmo 37, versículo 25, ele diz assim: fui moço e agora sou velho. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha que coisa maravilhosa, gente. Que coisa tremenda. Encorajamento. E aqui em Abacuque, quando ele diz assim: o justo viverá da fé, é que ele está resistindo toda a angústia. A angústia não vai prevalecer sobre nós. A angústia não vai nos dominar. A notícia ruim não vai nos paralisar, porque o justo, ele vive e sobrevive através da fé. A outra vez que aparece o justo viverá da fé é em Romanos capítulo 1, 17. E lá a gente vai encontrar o quê? A conversão do monge Martinho Lutero. Martinho Lutero está subindo o mosteiro onde ele servia, ele que era monge agostiniano, e subindo as escadas de joelhos, lendo Romanos, porque ele quer entender sobre a justiça de Deus. Ele não aceita as questões das indulgências do seu tempo, que alguém precisasse pagar para ser salvo. E ele, quando está subindo as escadarias do mosteiro agostiniano, ele lê Romanos capítulo 1 de joelhos, e ele para no 17. O meu justo, ele viverá da fé, e ali ele tem um encontro com Deus. E a terceira citação é Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer em quem desanima. Deus não tem prazer em quem retrocede. Deus não tem prazer em quem recua. Deus não tem prazer em quem se desvia, em quem se afasta. Deus não tem prazer. Está aqui o texto dizendo que o justo, ele vive da fé. Aleluia. Eu aprendo isso. Que coisa maravilhosa. E eu tenho aprendido também com a Bíblia, nesses 50 anos de convertido, que o céu acalma a terra. Receba aí o refrigério.
Receba aí a paz que excede todo entendimento. Recebe aí a calma do céu. A nossa resposta vem do céu, queridos. Gênesis 18 diz que Abraão e Sara estavam acampados nos carvalhais de Manre, quando Deus enviou 2 mensageiros, 2 anjos para acalmá-los. E os anjos disseram assim: calma, não fiquem perturbados, a promessa de Deus já está chegando. Não foi Ele que prometeu, então Deus é fiel, aquilo que Ele promete Ele cumpre. Sara dará à luz a um filho. Abraão já era avançado em idade, Sara já havia cessado o costume das mulheres. Mas, queridos, uma coisa eu aprendo: para Deus não há nada impossível. Ele faz do impossível o possível. Por quê? Porque Ele é maior, Ele é o Criador, Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Deus do inusitado. Ele é o Deus que traz à tona aquilo que não existe. Esse é o nosso Deus. E Sara riu, e o menino se chamou Isaac, riso. Em Êxodo capítulo 14 e 15, Israel estava perplexo, encurralado diante do Mar Vermelho. Moisés orou e a resposta veio de imediato, em loco. Quando Deus responde para ele: por que clamas a mim? Fala para os filhos de Israel avançar. Olha aí. Então o céu acalma a terra. A nossa resposta, ela não vem do homem. A nossa resposta, ela não vem através do dinheiro que a gente tem, da nossa conta bancária. Não é das coisas que nós possuímos, que nós temos, da faculdade que nós fizemos. Tudo isso é muito importante, não é? Fazer um curso, se formar. Mas a nossa vitória não vem disso. A nossa vitória não vem através do nosso nome, do nosso status. Não! A nossa vitória, ela vem de Deus. A nossa resposta, ela vem de Deus. É Deus que acalma a gente. Não é o mercado que acalma a gente. Não é a economia que acalma a gente. Não é o governo que acalma a gente. Não é o homem que acalma a gente. Não é um elogio que acalma a gente. Não é um aplauso que acalma a gente. O que acalma a gente, o que traz paz para nós, é o céu. Aleluia. É o céu. Fala para o povo caminhar. Deus está mandando você andar. Não é para você parar. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem, não sei onde ela está chegando. Gente que caminhava com Deus, era uma bênção para Deus. Pregava a palavra, testemunhava, adorava, ministrava e não está conseguindo. Eu não sei o que está se interpondo entre você e Deus. Eu não sei o que está te desanimando, eu não sei o que está te tirando a paz, mas eu quero liberar essa palavra para você. O céu te acalma agora. O céu acalma a terra. Abacuque, ele recebe essa palavra do Senhor. E aquele homem que está em crise agora está se preparando para escrever um dos cânticos mais extraordinários da Bíblia, que é o capítulo de número 3. É um cântico de avivamento, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira decepcione, falte. Todavia, que é uma adversativa da esperança, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Jeová é a minha força e me fará andar o quê? Como a corça, como as servas em lugares altos. Olha que coisa tremenda. No primeiro capítulo, silêncio. No segundo capítulo, Deus responde. No terceiro capítulo, Ele compõe. É assim a nossa vida. Deus transforma o nosso desespero em cânticos de adoração. Você quer ver um outro? Segundo Reis, capítulo de número 20, Ezequias adoece mortalmente. Ele vai morrer, porque Deus havia mandado um profeta Isaías, filho de Amós, ir lá falar com ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele está doente, ele está em cima de uma cama, ele está com uma doença mortal. Ele vira para a parede, ora a Deus. O coração de Deus é tocado e o Senhor fala para Isaías: volta e diga a ele que eu estou dando mais 15 anos de bônus para ele viver. Então a resposta vem do céu, querido. Porque o Senhor transforma o nosso desespero em cânticos de vitória.
O Senhor nos leva do desespero à esperança, porque o povo que conhece a Deus é forte. O conhecimento de Deus e das suas obras é o maior antídoto contra o desespero. Porque quando tudo parece perdido, quando parece que as coisas estão fugindo dos nossos dedos, das nossas mãos, com Deus ainda não está perdido. E eu quero liberar essa palavra para você em nome de Jesus. Para você que achou que está tudo perdido, que até disse isso, que pensou isso, que conversou isso com alguém. Deus está te dizendo aqui, não está. Com Deus ainda não está perdido. Porque com Deus, o mais fraco se torna forte e é revestido de força. Nenhum poder, seja ele político ou econômico, pode frustrar os desígnios de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sempre prevalece. Nada pode frustrar os desígnios de Deus. Deus, ele é especialista em virar a chave, em trazer o novo, em mudar a circunstância. Pode fazer com você agora. No estralar de dedos. Em 1 minuto a tua vida pode mudar. Teu casamento pode mudar. A tua casa pode mudar. A tua história pode mudar. Porque quando a gente não tem força e recursos, os recursos de Deus continuam disponíveis. Porque quando os recursos da terra acabam, os celeiros do céu continuam cheios. Quando a crise nos assola, a gente precisa olhar para o alto. Não olhe para baixo. Olhe para o alto. A Bíblia diz que Pedro estava numa tempestade. E Jesus havia dito para os discípulos, vão porque a gente se encontra no caminho. E veio uma tempestade no mar da Galileia. E eles olharam com medo e viram uma luz. E um tipo de um vulto. Acharam que era um fantasma. Olha ali, o que é aquilo? Ficaram sobressaltados. Acharam que era um espectro. E Jesus andando sobre a tempestade. Ele é maior do que a tempestade. Ele anda por cima da tempestade. Ele vence a tempestade. Ele acalma a tempestade. Ele derrota a tempestade. E ele vai chegando Pedro, ele dá um grito. Quando ele está chegando perto de Pedro e dos discípulos, não tenham medo, sou eu. E Pedro disse, mestre, manda-me ir ter contigo. E ele disse, vem. E Pedro começa a caminhar, mas quando ele olha para baixo, começa a afundar. Deus está falando com você, continua olhando para Jesus. E se Jesus falou, vem, vá, querido. Ande. Você precisa caminhar, você precisa dar um salto. Eu estava lendo um artigo essa semana dizendo que quanto mais tempo a gente fica dentro de casa, não sai para lugar nenhum, a gente está chamando a depressão. Sai, abra a porta, profetize sobre a sua casa, olhe para cima. Porque é Ele, o Senhor, que nos sustenta na adversidade. Com Ele nós enfrentamos a crise e vencemos, porque Ele é a nossa força, a nossa torre forte. O segredo é crer em Deus. O segredo é andar com Deus. O segredo é confiar em Deus, porque o justo, ele viverá da fé. Tem um cântico que a gente louva lá na Filadélfia que diz assim, e quando não há força, e quando não tem jeito mais, o Deus do impossível cria o novo para me ver feliz. O Deus do impossível faz o possível para mim. Por quê? Porque o Senhor Jeová é a minha força, é a tua força. Abacuque disse, o Jeová é a minha força. Israel disse, Jeová é a minha força. O pastor Dário diz, Jeová é a minha força. Eu digo, Jeová é a minha força, e eu te digo, Jeová é a tua força.